democracia, a existência e o trabalho dos partidos políticos são coisas essenciais. Partido político nada mais são do que a livre organização de cidadãos para a formulação de políticas e luta pela sua aprovação e implementação na sociedade. Então, essa conversa de ser contra partido político, dizendo que eles são um foco de corrupção, são maracutais, isso é uma bobagem. E alguma coisa que vai contra o exercício em si da política, que é algo fundamental em qualquer sociedade. Entende? Queira-se ou não, a política vai existir e por meio dela vão ser discutidas as formas de organização da sociedade, as regras de convivência, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, etc. De forma que os partidos são essenciais, eles organizam as correntes de opinião. Agora, como financiar os partidos políticos? Essa é uma questão importante. E surgiu, com a redemocratização, esse debate veio de uma forma muito intensa. Num primeiro momento, a coisa estava meio livre, os partidos buscavam doações de pessoas físicas e jurídicas, e cada vez mais as campanhas políticas e o exercício da política através dos partidos ficou sendo um negócio muito caro. E um elemento essencial em qualquer democracia é você não deixar que o poder econômico tenha uma influência preponderante. Isso no capitalismo não é fácil. Num capitalismo como o nosso, mais selvagem, é muito mais difícil ainda. Mas é preciso batalhar nesse sentido. Até recentemente, eram permitidas doações de pessoas físicas e de pessoas jurídicas, quer dizer, empresas. Acontece que as empresas trocavam doações para candidatos por medidas de governo ou iniciativas de projetos de lei que os beneficiassem. Então, e como a empresa não é exatamente cidadão, a empresa tem interesses, não está exercendo sua cidadania, com justa razão, foram proibidas as doações de empresa, só pessoas físicas podem doar. Agora, os partidos, a maioria deles pelo menos, considerou que isso aí era insuficiente para bancar a atividade política partidária. Então foi criado um fundo partidário e foi criado um fundo eleitoral. São dois fundos, portanto, que são distribuídos para os partidos a partir do seu tamanho, da sua dimensão, da sua importância pelo número de eleitos. Acontece que o que se deve ter numa sociedade democrática é ampla liberdade de organização partidária. Agora, isso não pressupõe que o poder público tem que financiar os partidos. Tem gente que diz que esse é o custo da democracia é cara mesmo. Não necessariamente. Eu faço a seguinte pergunta: o que aconteceria no Brasil, na democracia brasileira, se fosse continuasse proibida a doação de empresas, se acabasse com esses fundos eleitorais e fundo partidário, e se permitisse apenas a captação de doação de pessoas físicas até um limite determinado, para evitar que o milionário encha um partido de dinheiro e com isso desequilibre a disputa. Quer dizer, você ia forçar, se você coloca um negócio como esse, e cada pessoa física podendo doar até um limite de um certo número pequeno de salários mínimos, com seu CPF declarado no imposto de renda, etc., para tentar evitar burlas, você ia baratear muito as campanhas e ia forçar uma reciclagem dos partidos políticos, no sentido de que eles vão ter que buscar simpatizantes e apoiadores que o sustentassem, que isso é o mais correto numa democracia. Para que se tenha uma ideia, está se pensando no momento em gastar 3 bilhões e 800 milhões de reais no fundo eleitoral para o ano que vem. Isso é um escândalo. Diante do escândalo todo, pensou-se em diminuir esse valor para 2 bilhões e 500 milhões. Francamente, quer dizer, não é correto isso, não é razoável, e você está, inclusive, deixando os partidos à margem desse trabalho que é fundamental, deles captarem esses recursos, captarem simpatizantes, captarem eleitores e viverem da doação desses simpatizantes e eleitores. Na verdade, é preciso acabar com esses fundos, se for o caso até fazendo uma mediação, acabar em 2, 3 anos, mas diminuindo o valor deles, para que os partidos se reorganizem e comecem a filiar gente, a atrair militantes, a atrair simpatizantes e viver da doação desses filiados e desses simpatizantes. Isso ia mudar a cara da política no Brasil. Seria muito importante, não só porque
porque essa grana toda de bilhões e bilhões e bilhões ia poder ter outra destinação. Isso é um lado da questão, mas nem é o mais importante. Se você modifica a forma de captação de recursos, você vai obrigar os partidos a se reciclarem, a filiar gente, a atrair essas pessoas e a baratear as campanhas eleitorais. Seria um salto de qualidade e uma revolução na forma como é exercida a política no Brasil. Bom, eu sei que essa proposta faz tremer de medo e de indignação muita gente que está mamando nesses fundos partidários e fundos eleitorais. Aliás, essa briga do Bolsonaro com o seu antigo partido, o PSL, é por conta do fundo partidário de bilhões de reais. É preciso acabar com isso, tirar o dinheiro do centro das questões e forçar uma mudança de qualidade nos partidos. Bom, por hoje o recado é esse. E você que nos acompanha, não esqueça de clicar no sininho para ser avisada de cada nova emissão que a gente fizer. Um forte abraço e até a próxima.